bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula prática, do curso de Rodovias e Ferrovias da Universidade Federal do Amapá, professor Denilson. E hoje a gente já está praticamente no finalzinho do curso, e aproveitaremos essa aula, para mostrar para vocês como é que eu consigo construir a superfície, referente ao meu corredor. Lembrando que na aula passada nós vimos como criar um corredor, Basicamente, para criar um corredor, você precisa ter um assembler, que é uma seção transversal, e, claro, ter as superfícies relativas ao seu terreno, e, claro, também ter os perfis, tanto altimétrico, em termos de perfil primitivo, como, principalmente, o perfil projetado, que, claro, depende também de um alinhamento pré-definido. Com relação à superfície, pessoal, eu já até criei aqui, considerando o nosso primeiro traçado, que é aquele menor, eu já criei uma superfície aqui, Vocês podem visualizar que esses triângulos que estão aparecendo aqui, nessa área de corte, são exatamente interpolações que o programa faz para criar a sua superfície. É o mesmo procedimento que ele faz, por exemplo, que ele fez, que eu mostrei para vocês lá na hora que ele criou a superfície da topografia, referente ao relevo da nossa área de interesse. Então, eu posso clicar aqui, por exemplo, posso pedir para visualizar essa superfície em Object Viewer. Percebo que ele já faz ele mostra a visualização literalmente dela e, claro, dos impactos que ela causou no meu relevo. Como eu habilitei para ele mostrar apenas os elementos acima do pavimento, ele não está mostrando as áreas de aterro, Você só está conseguindo visualizar as áreas onde houve o corte, do terreno. Então, eu poderia ter configurado para aparecer ambos, e a gente vai fazer isso quando a gente for mostrar como é que a gente gera essa superfície, considerando um daqueles outros dois alinhamentos. Mas, perceba que você consegue visualizar, bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo centralizar aqui. As bermas, inclusive, tem que ter um pouco de controle aqui, na hora de rotacionar. Mas você consegue visualizar as bermas, desde a estaca zero, até a minha estaca, final. Aqui vai ficar ruim de ver, pessoal, porque realmente tem que ter uma certa habilidade aqui na hora de fazer o giro, Eu vou mostrar para vocês de uma forma diferente, que eu acho bem interessante, que é fazer um passeio virtual, por esse traçado. Como é que a gente faz isso? Vocês, claro, para fazer esse tipo de passeio, preciso primeiramente selecionar o perfil projetado referente àquela superfície. E como foi o primeiro alinhamento, é exatamente esse perfil aqui. Então, você clica nessa linha referente ao perfil projetado e quando você faz isso, ele já te habilita essa aba aqui de cima, onde você tem vários comandos, e um deles é o comando conduzir, que se você estiver utilizando a versão em inglês, vai aparecer Drive, tá? Então, você clica no mesmo, ele vai abrir, Tem um delayzinho. Ele vai abrir, eu percebo que ele já muda, pessoal, para a imagem do seu traçado. Eu estou aqui literalmente na minha estaca zero, tá? E ele vai começar a criar um passeio virtual, Eu habilitei as curvas de nível referente ao terreno para elas ficarem wireframe, e ele só está gerando volume literalmente para a minha superfície, tá? Onde ele só vai mostrar tudo aquilo que está acima do meu pavimento, ou seja, a gente só vai conseguir visualizar os taludes de corte, tá? Então, eu posso especificar uma velocidade, aqui eu vou colocar 120, ok? Aqui eu consigo especificar o step by step, que seria quanto em quanto ele vai andar. 10 metros seria meia estaca, tá? Eu vou colocar aqui para ele andar de 40 em 40, para ser um pouquinho mais rápido. E vai andar 2 estacas. Vai ser 30, tá? Para não ficar também muito. Ele vai iniciar na estaca zero e vai até o final, Essa daqui é a altura do meu observador. Ele está literalmente a 1,15 m do nível do pavimento. Ele vai ficar centralizado, tá, pessoal? Então, ele está passando literalmente pelo meio da New Jersey. Eu nem renderizei ela, mas para a gente ter uma ideia geral do traçado, tá? Isso daqui, se eu quisesse fazer algum tipo de offset em relação
ao posicionamento da visão. Mas eu não vou mexer nisso aqui por hora. Tá? Percebo que ele já marcou eixo 1 e grade 1, que são justamente os referentes ao nosso primeiro traçado. Então vamos iniciar, tá, pessoal? 120, tal. Vamos lá. Vou colocar aqui um reproduzir. Ele já vai iniciar, tá, pessoal? Percebam que é bem legal para você verificar, né, como ficou a questão do traçado. Os trechos curvos são interessantes da gente observar, né? Lembrando que a gente nem colocou todos aqueles parâmetros de projeto, como superelevação, superlargura. Não estou utilizando a renderização total disso, tá? Isso daí está bem básico. Eu não fiz configuração de layer. Ó, a gente está até entrando aí naquela parte de declive. Ó. Percebam que é bem legal para nós visualizarmos, né, a interface. Dá para ter uma ideia dos taludes, das bermas que nós fizemos para esse primeiro caso. E ele vai, tá, pessoal? Aqui embaixo ele faz um marcador das estacas. Percebam que está ainda na convenção americana, mas ele está considerando aquele estaqueamento que foi configurado no nosso alinhamento horizontal. Vai chegar no aclive. Dá para ver, ter ideia aqui do meio fio, né, que está tanto do lado direito como esquerdo, né, mas como eu falei, eu preferi não renderizar, vai demorar um tempinho, tá? O objetivo é mostrar para vocês a ferramenta. Essas linhas de talude eu coloquei, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. E essas linhas são importantes aparecer na planta, são linhas de corte. E ele está indo, tá? Vamos ver se a gente consegue chegar até o final. Mais um trecho de declive. Aparentemente ficou um traçado interessante, né? Com relação àquelas questões visuais, né? Que a gente tem que evitar, as curvas não ficaram tão fechadas, a gente tem visibilidade. Deu uma travadinha, mas acho que vai até o final. Mais uma região de corte chegando. Às vezes trava, tá, pessoal? Porque eu estou até rodando outras coisas aqui e por isso às vezes você tem esse delay. Mas ele está andando, tá? Ele está trabalhando a todas as seções, considerando o espaçamento que eu pré-determinei aqui. Então está chegando quase no final, mais uma área de corte. Os taludes ficaram bem tranquilos, né, com relação às inclinações. E está chegando agora no final do meu trajeto, ó, certo? Ele chegou no final do mês. Você, depois que fizer isso aqui, você pode aqui em fechar. Ele demora um tempinho, tá? Que ele vai descarregar essas informações. Mas é bem interessante, vocês concordam, né? Que a gente possa visualizar também, né? Como espectador, literalmente, como é que ficou o traçado da minha rodovia, né? Há possibilidade, inclusive, de eu gerar um veículo tipo, né? Para isso, eu preciso instalar um outro programa chamado Vehicle Tracking, tá? Vehicle Tracking, que seria um gerador, né, de veículos e de trajetórias dos mesmos, considerando um traçado pré-estabelecido. Mas a gente não vai ver isso no curso, daqui fica mais para questões avançadas, certo? Então, já que a gente agora viu que o resultado é bem interessante, né, vamos agora literalmente construir, né, uma superfície, considerando não mais esse traçado. Vamos trabalhar com esse traçado aqui, que é o mais extenso, né, e fazer a criação dessa superfície do zero, para que vocês tenham noção como é que a gente consegue fazer tal procedimento. Então vamos lá, pessoal, fazer como é criar a superfície, né? Como eu falei anteriormente, a gente já fez para o traçado 1, e vamos agora, para fins didáticos, criar uma do zero, considerando esse traçado aqui, tá? Esse daqui eu vou acabar nem trabalhando com ele, tá? Eu já vou até dar um delete aqui. Foi bom enquanto durou ele, né? Não foi aprovado. Vamos trabalhar cenas com curto e com esse daqui, que ficou bem parecido com o que foi idealizado em termos reais para o local. Claro, né, para criar uma superfície, eu preciso, antes de tudo, né, criar o quê, pessoal? Um corredor, né? E é isso que a gente vai fazer, tá? Eu vou chamar de corredor de real, tá? Que foi realmente o que ficou legal, em homenagem à nossa moeda, né? Real, porque ele foi, evidentemente, projetado e está sendo construído. Depois eu vou até mostrar para vocês como é que eu consigo ver isso, né, pelo Google Maps. Padrão fica aqui, layer também, né? Agora não é o eixo 1, é o eixo 3, né? O 2 eu eliminei. E é automaticamente o grade 3, tá? A seção que eu vou utilizar, pessoal,
Aquela seção típica foi a primeira, a 3 foi aquela que nós colocamos as banquetas, né, as bermas. Eu vou utilizar a seção 2, que é a do meio. A superfície alvo é o terreno natural, tá? Porque a gente vai trabalhar com a nossa topografia. E eu acredito que está tudo ok, tá? Então eu vou dar aqui um ok e ele já vai criar o nosso corredor, tá? Aqui eu vou atualizar, pessoal, apenas para ele fazer. Ele vai pedir um rebuild, né? Não vai. Quando eu gerar, ele vai fazer esse rebuild. Mas vamos ver aqui, a frequência que eu vou idealizar, eu vou fazer o mesmo critério que nós adotamos, colocar 10 para as curvas e para as espirais, e deixar 20 para os segmentos tangentes, tá? E 10 também para as curvas verticais. Ok. Só isso aqui eu vou mexer por ordem. Estaqueamento é todo ele. Vou dar um aplicar. Vou pedir para ele reconstruir. E vamos aguardar. Já criou o corredor, né? Pelo que eu estou vendo aí. Posso dar um OK. Percebo que aqui realmente eu consigo visualizar minhas áreas de aterro. Ficou uma área até grande, né? Eu preciso até verificar as inclinações que eu pré-estabeleci para esses trechos de aterro. Percebo que a área que ele ocupou é bastante significativa, bem significativa, né? Aqui também eu tenho uma área de aterro, né? Mas aqui eu tenho um corte também bem significativo. Provavelmente ele deve estar usando uma relação base-altura, tipo 3:1 ou 4:1, a gente já vai ver isso, tá? Eu vou até gerar e depois eu faço essa correção. Então ele fez aqui, pessoal, ó, é legal desse corredor, é que a gente vai ter tanto área de corte como área de aterro e eu vou configurar para a gente conseguir ver isso no nosso passeio virtual, certo? Eu só vou modificar esses taludes porque eles ficaram bem abrangentes, né? Como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui, ó, na minha seção, eu utilizei a seção 2, então essa do meio, e vou clicar primeiramente aqui, ó, e vou em propriedades, botão direito, propriedades. Ó, tá 4:1, por isso que ficou aquele negócio gigantesco, tá? Eu vou adotar 1:1 para corte, tá? Vou colocar um aqui. E a terra eu vou considerar 1,5:1. Tá razoável. Certo? Acho que vai ficar razoável. Eu tenho que fazer isso aqui também para o outro lado. Aqui vai ficar 1. E aqui embaixo, para aterro, vai ficar 1,5. Certo? Ele já fez, vamos ver só se ele fez para o outro lado, só verificando, né? Tá ok. E agora, como eu mexi nesse talude, pessoal, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Para atualizar minha superfície, ó, eu tenho que dar o rebuild, né? Que é o reconstruir, tá? Como é que eu faço isso, ó? Eu posso fechar isso aqui. Eu vou aqui em corredores, ó, já vai aparecer aqui no real, que foi o que eu estou trabalhando, essa exclamação, botão direito e vou dar reconstruir. Ele já vai alterar esses taludes aí. Vamos aguardar. Ó, reduziu, né? Como tinha que acontecer, né? Não ficou aquela área toda, a gente reduziu essas inclinações, considerando tanto corte como também os regiões de aterro, né? Corte com essa coloração e aterro com essa coloração mais amarelada. Certo, pessoal? Então, está construído o meu corredor, né? Só que ele está sem volume, porque eu preciso fazer o que agora? Construir a minha superfície. E é o próximo passo. Então vamos lá, pessoal. A gente precisa criar a superfície, né? Mas antes disso, vamos melhorar um pouquinho a representação em planta desse corredor, até para essa melhoria também, de certa forma, facilitar a questão da visualização das superfícies, tá? A gente pode melhorar o estilo, tá? Para fazer isso, você pode clicar com o botão direito depois de selecionar o seu corredor
e aqui em editar estilo do conjunto de códigos. Clico aqui, eu vou trocar esse estilo, em vez de colocar planta, vamos colocar, a gente trabalhou com esse 200, né? Vou colocar esse 500 aqui do DR São Paulo. Vou dar um OK. Ele já vai incorporar, tá? Isso daqui eu queria mostrar para vocês, ó. Vocês estão vendo essas linhas azuis, que elas são frequentes, né, ao longo de todo o alinhamento. Ó. Isso daqui, pessoal, é aquela frequência que eu pré-defini, né? Aquele intervalo de 20 metros para trechos tangentes e de 10 metros para trechos curvos, tá? Percebo aqui nos trechos tangentes ele é mais espesso, né? Quando você tem um trecho curvo, essa distância entre as linhas consecutivas azuis é menor, que é exatamente aquela frequência lá, tá? Que isso, o que quer dizer? Que para cada linha dessa, ele está criando aquela minha seção, que é essa daqui, né? Que é essa seção aqui que eu escolhi, que é a seção de número 2. Então, cada linha dessa, ele está desenhando essa seção e fazendo, claro, a compatibilização da questão do corte ou do aterro, né? Corte se eu tiver o terreno, o meu grade abaixo do terreno natural, né? E aterro se eu tiver o inverso. Né? Então, ele já vai compatibilizar através dessas interpolações que ele vai fazer na hora de gerar a superfície, tá? Então, é interessante que a gente consegue visualizar aqui, tá? Como é que ele fez essas frequências, mas eu costumo omitir isso aqui. Como é que eu faço isso? Ó? Eu vou aqui, clico com o botão direito, eu posso vir aqui em estilo do corredor, deixa eu ver se é isso, não é aqui, acho que é propriedade mesmo, só selecionar novamente, propriedade do corredor, códigos, é aqui mesmo, ó. Eu vou aqui, ó, vai aparecer até o estilo que eu estou utilizando. Vou em vínculo, tá? Tá em seção acabada todas. Eu vou trocar, pessoal. Aqui, ó. Eu vou trocar essa seção acabada. Tem que selecionar tudo isso aqui, tá? Vou até maximizar. Clicar aqui, Shift e vou no último. Eu vou trocar tudo isso daqui, ó. Clica em qualquer um deles, tá? Pode ser nesse último aqui. Em vez de seção acabada, eu vou trabalhar com vazio, tá? Certo? Se esse vazio não estiver aparecendo aqui, você pode vir bem aqui e criar um novo, tá? Você clica aqui em cima e cria um novo vazio, tá? Mas no meu caso já tem, eu vou utilizar e vou dar um OK. Ele vai sumir com aquelas linhas lá, conforme a gente vai ver. Vou dar um OK. Vou dar um OK. Ele não vai mais representar essas frequências, mas são interessantes para a gente ver como é que ele vai interpolar futuramente. Então, vou agora fazer o quê? Ó, criar os taludes, que também estavam faltando. Como é que eu crio a indicação em planta dos taludes? Ó. Você, novamente, vai selecionar a sua superfície e vai aqui em propriedades do corredor. Lembrando que é o botão direito, né? Você vai aqui, ó, padrões de taludes, que é a última aba que ele vai te disponibilizar nessa janela. E vai adicionar taludes, tá? Você clica aqui, ó, certo? Vou começar por essa área de aterro. Então, vou clicar nesse ponto aqui, que é o finalzinho lá da minha calçada, né? Certo? É esse ponto aqui, ó, só para a gente visualizar a seção, né? Estou trabalhando com a seção 2, ó. Esse ponto que eu vou selecionar é esse daqui, ó, esse finalzinho da calçada, tá? Então, ele vai iniciar o talude aqui e vai fazer, que no caso é talude de aterro, né? Vai vir para cá, tá? Então, vamos lá novamente na planta. Vou selecionar esse finalzinho aqui da calçada. Esse daqui é o meu buffer, né? Calçada, buffer anterior e buffer superior, né? Buffer é grama. Então, vou colocar aqui, ó, cliquei aqui e vou lá, na sequência, clicar no finalzinho do talude de aterro. Ele vai me perguntar se é de aterro, eu vou confirmar que é sim, ó, Daylight Fill, que é aterro, vou dar um OK. Eu posso fazer isso de forma consecutiva, mas vamos visualizar o que ele fez e depois a gente dá continuidade. Então, vou dar um OK e ele já vai criar a representação, ó, do meu talude de aterro, ó, certo? Dá até para ver. Vou fazer isso aqui a mesma coisa para o outro lado, ó. Novamente eu vou clicar na minha seção, vou apertar aqui, propriedade do corredor, padrão de talude, inserir, escolher o ponto finalzinho aqui da calçada e vou lá no referente ao final da saia. Também é aterro, OK, vai criar do outro lado, vou dar um OK novamente. E ele já criou o talude, tá? Ele provavelmente vai criar para vários pontos, tá? Aqui ele fez, ó, só que aqui que eu tenho um corte,
ele não fez, que é uma seção mista que eu tenho aqui. Então, vou fazer na sequência para esse corte aqui, tá? Certo? Então, vamos lá, ó. Vamos novamente selecionar a minha superfície, botão direito, propriedade do corredor, vou inserir o talude, né? Ele vai iniciar aqui, né? E vai até aqui. Agora, ó, para aparecer corte, que é exatamente uma área de corte, eu vou dar OK, OK, e vou dar OK. Vamos visualizar o que ele fez. Ó, já criou aqui o meu talude, tá, pessoal? Então, bem interessante aí. Ele já fez tanto a parte de aterro como a parte de corte, já que eu tenho uma seção mista aqui. E agora a gente só precisa verificar se ele fez para tudo, tá? Aqui ele não fez ainda, ó, então eu vou fazer para essa área de corte que eu tenho aqui. Novamente, eu vou selecionar a seção, botão direito, propriedades, do corredor, inserir talude, inserir. Vou clicar aqui no finalzinho do meu buffer e vou lá no final do aterro. Cut, que é aterro, que é corte, desculpa. OK? Ele já vai fazer novamente aqui a representação do talude, tá, pessoal? Vamos ver se está tudo OK aqui. Aparentemente ele fez aqui tudo. Aqui também, né? Tem um pequeno taludinho aqui que eu vou fazer depois. A gente não perder muito tempo. Aqui ele fez. Aqui ele fez. Aqui também, ó. Aparentemente ele já fez a maioria deles. Se tiver faltando algum, é apenas um detalhe. Até o finalzinho aqui, ele... chegando já no final do alinhamento. Ele fez tudo, tá, pessoal? Então a gente já pode deixar aí como feito, tá? Então o próximo passo agora, literalmente, é criar a nossa superfície. Então vamos lá, pessoal. Agora iremos gerar finalmente a superfície, né? Já fizemos os taludes, mostramos algumas questões que envolvem também a questão de corredor. Mas vamos às superfícies, tá? À medida que eu já tenho esse corredor definido, é muito simples criar uma superfície, tá? Eu vou criar duas superfícies a priori. Quais serão elas? Vou até aproveitar o desenho da nossa seção transversal para mostrar para vocês, tá? Eu vou criar uma primeira superfície que seria isso aqui, ó. Seria a parte abaixo do que ele está considerando aqui como camada final do meu pavimento. Então, se eu criasse uma linha, eu teria isso aqui, ó. Isso... Aí vem, aí passa por baixo da calçada, vem aqui, ó, passa por baixo aqui da sarjeta, vem por baixo do pavimento, vem novamente aqui por baixo e completa aqui, tá? Que seria o que eu vou chamar de bottom, né? Que seria o fundo. Literalmente, alguns chamam de datum também, que é uma seção importante para a gente fazer os levantamentos das movimentações de terra. E a outra seção, que eu vou chamar de topo, né? Essa de baixo eu vou chamar de datum, tá? A de topo seria exatamente o contrário. Vou pegar essa superfície aqui de cima, passando por cima da calçada, por cima do meu fio sarjeta, por cima do pavimento, aqui vai e também vai para a parte do... Ok? Então a gente vai criar essas duas superfícies. Como é que eu faço isso? Eu vou começar com a superfície de topo. Eu vou clicar aqui no meu corredor, tá? Cliquei, botão direito, e vou aqui em superfícies do corredor. Ele vai abrir essa janela aqui, tá, pessoal? Certo? Eu vou clicar nesse primeiro ícone aqui, ó, que é criar uma superfície de corredor. Ele vai já criar uma previamente aqui, eu vou só mudar o nome, eu vou chamar de topo, porque ela se refere à parte superior que eu mostrei anteriormente para vocês, tá? Aí eu vou adicionar os elementos que eu quero que sejam considerados na mesma. Então vai ser a vista superior, que é o top. Aí eu vou aqui em mais. E além deles, eu vou colocar o cut, daylight cut, que seria a parte de corte. Mais aqui também, ok? Eu marco as duas aqui, certo? Que elas vão ser fatores que vão ser referências, né, para a criação dessa superfície, que ele vai utilizar na interpolação. Nessa parte de correção de corredor, você vai colocar links superiores, já que a gente está falando de um top view. Certo? Aqui OK. E aqui em limites, pessoal, você clica aqui, ó, com o botão direito, e pode colocar extensões de corredor como limite externo. Isso daqui vai servir para ele não interpolar regiões fora do corredor que eu pré-defini. E aí ele vai ficar bem mais compacto. Então podem clicar aqui, ó, tá? Ele já vai considerar limite do corredor.
Voltem aqui, aqui já está ok, vou criar minha primeira superfície que eu chamei de topo. Então, aplicar, reconstruir e ok, tá? Aí vai aparecer aqueles triângulos lá que a gente viu, ó. Já fez as interpolações, ó. Percebo que ele faz considerando apenas o corredor, como eu fiz essa pré-configuração naquela aba. E está feito, tá, pessoal? Nossa primeira superfície. Além dela, eu também vou gerar a superfície referente ao bottom view, né, que é o datum. Então, eu vou clicar aqui, só para tirar ela de vista, vou aqui em propriedades da superfície. E vou colocar aqui, pessoal, invisível, só para ela não aparecer, para não atrapalhar fazer a outra, tá? Ok? Marcou aqui invisível, ok. Ela vai desaparecer aqui, eu vou novamente selecionar o meu corredor, botão direito, procedimento igual. Superfícies do corredor. Ele já vai mostrar anterior, tá? Inclusive com os elementos, e não apaga. O invisível quer dizer que ele apenas está omitindo a visualização em planta. E vou novamente aqui criar uma outra superfície, ó, que eu vou chamar de datum. Geralmente o pessoal usa essa expressão datum aí. Aqui eu vou considerar agora o meu datum, tá? Que é a vista inferior, por isso que eles costumam chamar de datum isso aqui. E além dele, eu vou considerar também as questões de aterro, que é daylight fill. Tá? Aqui, vou marcar as duas. Aqui onde tem nenhum, eu vou colocar links inferiores, já que eu estou vendo de baixo. E aqui em limites, pessoal, novamente eu vou considerar que ele faça extensões do corredor como limite externo. E ok. Então aqui está feito, aqui ok. Posso dar um ok, dar o rebuild. E vamos aguardar aqui ele fazer a interpolação. Ó, fez. As duas superfícies já estão criadas, tá, pessoal? Já estão criadas. Como é que eu sei que estão criadas? Ó, você vai aqui, ó, dentro de explorador, que é o prospector, né? Para quem está na versão em inglês, você vai conseguir visualizar todas as superfícies que você criou. Eu criei uma superfície que eu chamei de topo e de datum, ó, certo? São exatamente essas aqui. Eu consigo visualizá-las aqui. Por isso que eu posso dizer que elas foram criadas.